Hoje nós vamos falar sobre um tema interessante na formação e no aprendizado de vocês na educação física. Nós vamos falar sobre a ginástica, tá? Especificamente a ginástica de condicionamento físico. Nós já falamos algumas coisas sobre ginástica em algumas aulas atrás, quando nós falamos sobre aptidão física, exercício físico, atividade física, quais são os componentes da aptidão física. Então são termos que nós já falamos em algumas aulas e que vão servir para vocês entenderem o que é que significa ginástica, tá? Então, a ginástica, ela vem do latim, Latim gimnasia, e ela quer dizer a disciplina que vai procurar desenvolver e fortalecer a flexibilidade, mediante as rotinas de exercício físico. Então, vocês vão ver modalidades de ginástica aí, onde esse elemento, essa capacidade física, flexibilidade, ela é muito utilizada. Vou postar algumas fotos aqui para vocês verem, por exemplo, de competições de ginástica rítmica, que tem elementos muito fortes da força e da flexibilidade, tá? Mas o conceito de ginástica, formalmente te falando, mais conhecido, ele quer dizer o seguinte, que é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos, especialmente escolhidos, que se referem à força, flexibilidade e agilidade. Então, nós já falamos sobre isso, sobre essas capacidades físicas na aula passada, e elas envolvem o conceito do que pode se entender por ginástica, tá? E existem alguns tipos de ginástica. Então, quando você ouve falar de ginástica, você vai visualizar muitas coisas. Inclusive, quando os nossos pais, nossos avós, pessoas bem antigas faziam educação física na escola, a educação física era ginástica. Então, muitos deles sempre foram acostumados a ir para a escola e não falavam, vou fazer educação física. Eles falavam, vou fazer minha ginástica. Daí, então, a gente consegue diferenciar, aprender alguns tipos de ginástica diferentes. A gente tem, vou mostrar para vocês o conceito aqui ao lado e a gente vai entendendo os nomes que eu estou falando, tá? Ginástica de condicionamento, que é essa que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas, tá? Agora, nessa etapa da nova unidade. Ginástica fisioterápica, ginástica de conscientização corporal, ginástica de demonstração e ginástica de competição. Então, vocês estão vendo aqui do lado o conceito que a gente apresenta de cada um desses tipos de ginástica e a ginástica que a gente vai focar, que é a ginástica de condicionamento, tá? O que é essa ginástica de condicionamento? Então, a ginástica de condicionamento, ela tem por objetivo, tá, no conceito, a manutenção e obtenção da condição física de pessoas atletas ou não atletas. Então, a gente tem como exemplo modalidades de ginástica da academia, que fazem parte dessa ginástica de condicionamento, que é a ginástica localizada, ginástica aeróbica, ginástica hidroginástica, as corridas, a musculação. Então, são elementos que são feitos dentro da academia e que eles fazem parte, sim, da ginástica de condicionamento que a gente vai falar aqui, tá? Então, cada exercício, cada atividade da ginástica, ela pode estar ligada para trabalhar uma das capacidades físicas que a gente aprendeu na aula passada, tá? Então, nós temos aulas de ginástica para condicionamento que podem trabalhar tanto a força, lembra que a força é uma capacidade física que a gente falou na aula passada? A gente tem aulas de ginástica que podem trabalhar a flexibilidade, a gente falou sobre isso também como capacidade física. A gente tem aulas de ginástica que podem trabalhar a resistência aeróbica, tá? A gente vai mostrar alguns exemplos aqui na aula. E a gente tem atividades de ginástica que podem falar também a contribuir na resistência muscular. Então, são atividades de ginástica que podem contribuir para todas essas capacidades físicas que eu falei ali acima. Então, como a gente não vai falar de todas as modalidades de ginástica, nós vamos falar apenas da ginástica de condicionamento físico, o foco é trazer essas atividades que fazem parte da ginástica para condicionamento de aptidões físicas, que são a força, a velocidade, a resistência localizada, a resistência muscular e a resistência aeróbica, tá? Então, são essas capacidades que a gente vai trabalhar na nossa aula aqui sobre ginástica de condicionamento. Em uma outra oportunidade, a gente vai também aprender um pouco sobre as outras formas de ginástica,
mas nesta aula especificamente, né, nessa sequência pedagógica que a gente vai trabalhar, nós vamos entender um pouco como funciona essa ginástica de condicionamento. Vocês estão prontos? Então fiquem atentos ao questionário que a gente vai postar, tá? Das atividades que vocês estão acostumados a fazer. As nossas atividades que na semana que vem serão postadas no Google Sala de Aula, ok? E vamos ver se a gente vai ter condições de preparar uma aula prática, aula online, ao vivo, para todo mundo participar, beleza? E aí a gente fecha o nosso conteúdo de ginástica quando nós fizermos a nossa aula prática. Um abraço a todos e até a próxima aula.